Essa live é para honrar o poder de transformação da gratidão. Há 2 dias atrás, no dia 16 de julho, eu gravei uma live em Aparecida, no Santuário de Nossa Senhora, falando sobre a gratidão, especialmente a gratidão antecipada. E essa live é como se fosse a continuidade do que começou a ser semeado há 2 dias atrás. Eu estou profundamente tocada, alegre, grata, me sentindo privilegiada, porque essa gratidão que eu comecei a semear lá há 2 dias atrás, ela tem dado já frutos maravilhosos. Foram várias pessoas que começaram a fazer a gratidão, o diário de gratidão, como eu sugeri, a partir do que foi escutado e realmente ouvido com as minhas palavras lá atrás. E eu tenho recebido feedbacks incríveis de pessoas também que usavam a gratidão, mas não de forma tão clara, não de forma tão consistente, tão diária. E realmente é o que eu acabei de falar com uma pessoa que eu atendi agora de manhã cedo. A gente precisa ter estratégias. Quando a gente entende por que a gente está fazendo aquilo, aonde aquilo vai nos levar, qual a importância de eu sou grata e de fazer isso diariamente, fica muito mais fácil a gente se comprometer com todo o processo. Então a gratidão, foi algo que veio sendo estudado pela psicologia positiva e provado que, de fato, as pessoas que fazem isso obtêm uma qualidade de vida diferenciada e uma qualidade de presença diante de um desafio ou diante de algo bom muito elevado em termos de padrão de vibração. E a gente sabe, nós somos energia. A nossa mente, o nosso corpo, ele emana energia. Nós somos átomos em movimento. Nós somos vibração o tempo todo. E a partir disso, a gente entende que sustentar o nosso padrão vibratório num nível que nós queremos, que vai trazer a ressonância das mesmas coisas. Então, a gratidão, ela é feita com uma intenção já positiva diante do processo. E aí, quando eu ouço as pessoas, quando eu leio as pessoas me dizendo, olha, entendi, né? Comecei a fazer isso também, nossa, que bacana! E realmente eu me sinto o que eu sempre digo, né? Quando a gente divide o nosso conhecimento, a gente multiplica. E aí a gente está vendo, eu especialmente, né, tô dividindo isso com você, eu tô vendo o poder que a gente tem quando a gente, de fato, entrega para o outro o que a gente acredita e comprovado com a nossa experiência, com a nossa vivência. Então, continua. Se você já agradeça, continua. E se você já agradeça, comece a incluir a gratidão antecipada. Eu vou contar para você como que eu faço essa gratidão. Algumas pessoas que são meus pacientes, que eu tenho a honra de atender na terapia convencional, já sabem porque de alguma maneira eu já contei. Eu digo assim, eu já atendi você antes mesmo de você vir. De manhã cedo, eu coloco meu despertador 10 minutos antes do horário realmente que eu vou me levantar. E entre esses 10 minutinhos que eu estou na cama, eu faço como se fosse um trailer do dia que eu vou viver. Eu vou imaginando como que vai ser meu dia, já dentro do positivo, da gratidão. Eu já vou imaginando isso, agradecendo, porque já aconteceu melhor. Porque já foi aquilo que tinha que ter sido feito, ter sido dito, ter sido vivido, ter sido realizado. Então, todas as coisas que estão na minha agenda, o que eu sei que eu vou passar, eu já vou imaginando como será o meu dia. Eu já faço isso há muitos anos.
e já dentro desse espírito. Uma coisa muito importante que a gente precisa diferenciar é o que é gratidão e o que é o que a gente sabe que é a positividade tóxica. Gratidão não é uma positividade tóxica. Gratidão vem a partir do sentimento de aceitação do que é, acreditando realmente que aquilo que está, que aquilo que é o melhor para a gente nesse exato momento que aquilo está acontecendo. É a plena convicção de que tudo está certo, no momento certo, do jeito certo. E que as forças, mesmo quando são contrárias, elas são de fato favoráveis. Porque a gente não está aqui nesse planeta para sofrer. A gente está sim para viver o movimento do infinito, do sobe e desce, do bom, do ruim, do saúde e doente, do inspira, do expira, do dia, da noite, do ruim, do bom. A gente está vivendo isso. É o que eu sempre digo, nós somos programados para evitar a dor e buscar o prazer. Então, a dor e o prazer, elas fazem parte do nosso movimento de vida indefinidamente enquanto a gente estiver aqui nesse plano, que é um plano binário, é 0 ou 1. Só que a gente pode travar na dor e gerar o que eu chamo de processo de sofrimento, em que a gente começa a circular dentro do que eu chamo na minha metodologia de ciclo vicioso do fracasso, que envolve preocupação, que envolve vitimismo, que envolve reclamação, que envolve zona de conforto e que envolve ganho secundário. Então a gente precisa estar atento, porque nesse movimento de descida do infinito, às vezes a gente pode entrar nesse looping. E fica circulando nesse looping. E aí, se você está preocupada, você vai focar na dor, focar no medo. Se você começa a se sentir vítima, você é refém daquilo. Então, como você pode achar que algo que vem negativo pode ser favorável? Jamais! Uma vítima é refém, ou seja, não há o que ela possa fazer. E aí começam os processos de reclamação. Então, a gratidão, ela é o composto que quebra esse ciclo, que é como se você começasse a entrar nesse fluxo, nesse ciclo negativo de fracasso e automaticamente você consegue sair e ir para o ciclo de cima. E aí você começa a entrar no ciclo vicioso do sucesso, que envolve, inclusive, o processo de gratidão. Envolve aceitação, envolve uma mentalidade, envolve uma série de coisas que sustentam a gente circular nesse ciclo virtuoso do sucesso. E é óbvio, né? No movimento da vida, a gente não vai ficar nesse looping, num estado de euforia, de positividade tóxica. Não, a vida vai nos levar para o ciclo de baixo e tudo bem, porque eu consigo de alguma forma manejar, me autorregular, me autogerenciar para ir percorrendo isso num processo de aceitação, de entendimento, de transformação. Da tudo que vem, eu posso escolher como que eu quero absorver, como aquilo vai me tocar de verdade. Tudo isso, né, que eu disse rapidamente, vai estar no e-book que vai ser lançado agora essa semana, tá? E para as pessoas que eu atendo, para os meus amigos, eu vou estar assim, né? Mandando esse e-book para vocês, para que vocês possam, de fato, entender como que é essa metodologia. Uma metodologia que não é teórica, ela é prática. Ela é vivenciada por mim todos os dias. E aí? O que eu faço depois desse trailer que eu fiz no início da manhã, que é o que eu chamo de gratidão antecipada, como se eu já vivesse, né, o meu dia antes mesmo dele começar a se processar. E por que eu faço deitada? Por que eu faço nesses 10 minutinhos iniciais? Porque é quando a nossa mente ela tá mais propícia a absorver essas coisas que eu vou mentalizando. Então, eu já vou imaginando. Lembra o que eu disse na live passada, de 2 dias atrás, que o nosso cérebro processa as coisas todas com imagem. Então, eu já vou imaginando tudo isso acontecendo, congruente com o sentimento, que é um sentimento de gratidão, um sentimento de alegria. E óbvio, né,
de aceitação. E aí, no final do dia, né, antes de dormir, eu vou para o meu santuário, para o meu canto de meditação, que inclusive ontem eu postei aqui no Stories como é que ele é, né? Comprei um incensário novo. E aí eu faço o diário de gratidão. Eu faço o eu sou grata, né? E vou revendo o que foi feito durante o meu dia. Como foi minha manhã? Como foi minha tarde? Como foi minha noite até aquele momento? Como está sendo aquele momento para mim? E realmente eu faço um processo reflexivo e como se eu fizesse retirar o néctar do meu dia. Então eu fecho com as gratidões específicas, especialmente daquele dia e mais. E aí tem uma coisa que eu aprendi recentemente que eu quero compartilhar. Eu coloco qual foi o meu aprendizado do dia. Qual foi a programação mental, a crença positiva e fortalecedora que aquele dia me deixou. E aí sim, eu tomo o néctar daquele meu dia. E eu parto então para a noite, para adormecer dentro desse sentimento, dentro dessa experiência de fato que eu estou sentindo, que é o processo de realmente entender a vida, de viver a vida e de desfrutar da vida. Porque a gratidão, além de toda a aceitação, além da alegria, ela envolve um sentimento de celebração. E isso é fundamental para nós. Por quê? Porque nós temos no nosso cérebro um centro de recompensa. E adivinha? Toda vez que você se sente recompensado, você vai querer repetir. Então isso se torna um hábito. E o hábito constrói o nosso destino, segundo a crença oriental e segundo a minha experiência. De fato é isso. E essa coleção de gratidão que eu faço e que de alguma forma, através das minhas palavras na live de 2 dias atrás, eu convidei você a fazer, ela realmente tem esse efeito multiplicador, esse efeito de trazer benefício. E quando você está nesse padrão vibratório, você impacta todo o seu ambiente. A gente sabe hoje que o ambiente ele é muito importante, né? Existe o conceito de epigenética, que mostra como a genética ela é processada, desenvolvida, dependendo do ambiente que você está. Então, a gente é contaminado pelo ambiente, mas também a gente contamina o ambiente. E é aí você contaminando esse ambiente dessa maneira, numa vibração elevada, você faz aquilo que eu chamo de atitude limpa. A gente não pode ficar deixando resíduos no nosso planeta, sejam físicos, sejam emocionais, mentais ou energéticos. Então, quando a gente está nesse padrão vibratório, é como se nós mesmos fôssemos um centro de reciclagem, em que ao mesmo tempo, aquilo que a gente recebe, que é lixo, é transformado em algo útil. E esse processo acontece quando você tem esse cuidado, quando você é seu próprio coaching, quando você está realmente cuidando de você. É como se a Sandra começasse de mão dada com a Sandra de manhã e vivesse esse processo de mão dadas ao tempo todo durante o dia e fechasse isso, né, em congruência ao final da noite. Quando eu me parabenizo, quando eu bato no meu ombro, dou meu beijinho no ombro e digo, legal, Sandra, foi ótimo, você conseguiu, parabéns. E eu fecho com uma frase muito importante para mim. Eu me amo e tá tudo bem. Sou profundamente grata pela minha vida e por tudo que eu vivi. Te convido a experienciar um pouco mais se você desejar tudo isso. E muito obrigada. Agradeço profundamente essa oportunidade de ter esse tempinho para me ouvir, para de fato você se ouvir.